Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial de oração, momento em que nós recordamos o anúncio do anjo à Nossa Senhora, o seu sim generoso aos planos de Deus. Hoje rezamos unindo nossas orações aos santos pastorinhos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, as duas das três crianças que viram Nossa Senhora. Estes dois, porque morreram ainda novinhos, já foram canonizados, já foram colocados pela Igreja para nós como modelo de santidade, como também a irmã Lúcia, que já tem seu processo bem adiantado. Rezamos então unidos e pedindo a intercessão dos pastorinhos de Fátima para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho desta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé."
Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra do Senhor, palavra da salvação, graças a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta uma parte extensa, uma narração extensa deste milagre que Jesus realiza, que foi um exorcismo. Jesus que expulsa o demônio que atormentava o menino, um jovem. O Evangelho começa dizendo que Jesus estava descendo do monte com Pedro, Tiago e João. Exatamente esse Evangelho é a continuação do Evangelho da Transfiguração. Jesus, que foi a leitura do sábado, Jesus que sobe ao monte com seus discípulos e lá, por alguns instantes, deixa que seus discípulos vejam um pouco da sua glória, glória própria da sua divindade, glória própria do Filho unigênito do Pai, como nos vai deixar registrado São João Evangelista. E enquanto Jesus está no monte em oração e se transfigura diante desses 3 discípulos privilegiados, lá embaixo na planície se arma uma grande confusão. Um pai, um pouco desesperado, pede aos discípulos de Jesus que expulsem esse espírito impuro, como Jesus fala, que faz seu filho sofrer tanto. Jesus não estava ali, então o pai pede aos discípulos de Jesus, pensando assim: se vocês são discípulos de Jesus, vocês estão mais próximos dele e talvez vocês possam me ajudar. E aí os discípulos de Jesus passam uma grande vergonha, porque eles tentam expulsar aquele demônio e não conseguem. E é esse cenário que Jesus encontra ao descer do monte. Os fariseus e o pai do menino e todo o povo em alarido, discutindo com os discípulos de Jesus, talvez duvidando do poder desses discípulos, reclamando com eles: como que vocês não podem me ajudar? Como que vocês não podem tirar o espírito de meu filho? Aqui nós vemos, querido irmão e querida irmã, uma realidade que aparece muito no Evangelho, a realidade do mal. Mas não o mal num sentido abstrato, mas o mal de uma forma concreta. Vamos usar outra palavra, em vez de mal, o maligno, o espírito maligno, o demônio, o anjo decaído, aquele anjo que, por sua soberba, não quis servir a Deus e por isso perdeu toda a sua glória, perdeu todo o seu esplendor e foi precipitado no inferno. E esse espírito mau, esse espírito maligno, que juntamente com muitos outros anjos, se tornaram inimigos de Deus e também inimigos nossos, inimigos da nossa salvação. É muito oportuno que nós ouçamos esse Evangelho já às portas da Quaresma, porque a Quaresma deve ser para nós um tempo forte de oração, de jejum, de boas obras, exatamente para que nós possamos vencer as tentações. E muitas das nossas tentações vêm do demônio. A Quaresma nos lembra, o padre já está adiantando um pouquinho, né, a reflexão sobre a Quaresma, mas é oportuno já como uma preparação. A Quaresma vai nos lembrar esses 40 dias de jejum de Jesus no deserto, onde Jesus vai enfrentar essa batalha contra o mal concreto, como eu disse, o maligno que tenta Jesus, que vai tentar fazer Jesus cair, que vai fazer de tudo para que Cristo aceite as suas sugestões.
mas Jesus nunca aceita a sugestão do mal. E essa passagem, então, nos mostra que esse espírito do mal pode nos fazer mal, pode fazer algum mal aos homens, à natureza humana. Como vemos aqui, esse menino que sofre, o demônio que o lança no fogo, o lança na água, e é interessante que diz São Marcos, tentando matá-lo, mas não consegue, porque o Senhor da vida é Deus. Se Deus, e isso é algo muito misterioso, permite que o mal tenha algum poder, possa realizar algum tipo de ação, esse poder é sempre limitado. Nós nunca podemos e nunca devemos imaginar, né, pensar o poder do mal como se fosse um poder paralelo a Deus. Não, não é um poder paralelo. Quando pensamos em nós, podemos achar que é um poder paralelo que tenta nos vencer e que, infelizmente, muitas vezes nos vence. O mal, o maligno, muitas vezes consegue nos vencer. E é bom a gente lembrar disso, porque o demônio, sendo um anjo, ele é mais inteligente do que nós. E por isso, muitas vezes, ele consegue nos iludir com as suas sugestões, não é? As tentações, muitas vezes consegue nos iludir. Mas quando nós falamos com relação a Deus, o demônio nunca é um poder paralelo. Se o demônio age, de alguma forma é por permissão de Deus. Mas quando Deus diz basta, termina o seu poder. Vejam que o demônio faz mal ao menino, mas quando Cristo se aproxima, o demônio nem sequer tenta fazer mal a Cristo. E mais, o demônio não suporta a presença de Cristo. Em várias passagens do Evangelho, em algumas delas, o demônio chega a se prostrar diante de Cristo, porque, em definitiva, tudo está sob o poder de Cristo, até o inferno, até os demônios. E Jesus, então, age de uma forma muito paternal com o pai do menino. Jesus chama o pai, pergunta dele há quanto tempo isso acontece. Nós vemos aqui a delicadeza de Cristo, a humanidade de Cristo, que se compadece do sofrimento daquele pai. E o pai, depois de tentar com os discípulos a libertação de seu filho, o pai, já um pouco talvez desesperado, ele fala para Jesus, já que os discípulos não puderam, o pai fala para Jesus, se tu podes alguma coisa, ajuda-me. E Jesus então fala para o pai, se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. Essa é a grande lição que devemos tirar dessa passagem. Mesmo quando nós enfrentamos tentações, dificuldades, quando nos deparamos com o poder do mal que pode nos vencer, nós não devemos ter medo, porque tudo é possível para aquele que tem fé. E o pai termina dizendo uma coisa meio contraditória. Ele fala para Jesus, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. É assim a nossa condição. Nós temos fé, nós cremos em Deus, cremos em Jesus, recebemos a fé desde o nosso batismo. Mas nem sempre nós conseguimos agir impulsionados e iluminados pela nossa fé. Muitas vezes nós também temos momentos de falta de fé. Muitas vezes acontece conosco como aconteceu com São Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, fala para Jesus, se realmente é o Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus fala, venha. E Pedro então, num ato de fé, começa a caminhar. Mas esse mesmo Pedro que caminhou, porque acreditou na palavra de Cristo, quando ele percebe a força do vento, ele começa a ter medo e vacila na sua fé. E tem que gritar para Cristo, Senhor, me salva. E Cristo lhe estende a mão. Assim também acontece com a gente. Nós temos fé, mas há momento que a nossa fé vacila. Às vezes a situação é tão complexa, às vezes nos sentimos tão perdidos, que a nossa fé também vacila. Então é momento de dizer para Cristo, como esse pai, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Muitas vezes nós rezamos assim, não é? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É isso que devemos pedir a Deus, que Ele aumente a nossa fé, para que seja uma fé robusta, como dizia o Papa São Paulo VI, uma fé convicta,
uma fé que nos leva a ter profundas convicções, uma fé que não seja um achismo, uma opinião, mas uma fé que se fundamenta na palavra de Deus, na veracidade de Deus, na autoridade de Deus. Que Cristo nos dê essa fé robusta, essa fé convicta. E aí Jesus expulsa o demônio, como nós ouvimos, os discípulos ficam ali meio envergonhados, Jesus manifesta a sua indignação pelo que aconteceu com os discípulos, porque eles deveriam ter expulsado aquele demônio, e Jesus fala: até quando que eu vou suportar vocês? Vejamos que Cristo, mesmo sendo manso e humilde de coração, muitas vezes manifesta a sua ira, a sua indignação, até por essa falta de fé dos discípulos. E os discípulos, talvez procurando uma resposta para o seu fracasso, pela sua tentativa infrutífera de expulsar aquele demônio, depois não arriscam perguntar em público, mas na intimidade que eles têm com Cristo, privilegiados como eram, depois sozinhos em casa, eles perguntam para Jesus: Senhor, qual que é o segredo? Por que o Senhor expulsa o demônio e nós não conseguimos? Mesmo nós, sendo muitos, tentando expulsar esse demônio, não conseguimos. E aí Jesus nos ensina o segredo. Segredo para os apóstolos e que deve ser segredo também para cada um de nós. Jesus diz: essa espécie de demônios não se expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E nós sabemos que alguns manuscritos, algumas versões do Evangelho, porque há muitas versões, há pequenas divergências, e a igreja procura sempre se restringir àquelas versões mais antigas, que são mais fidedignas, mas mesmo assim algumas versões ainda acrescentam: essa espécie de demônios não se expulsa, a não ser, aí acrescenta, com o jejum e com a oração. Mas como isso não está em todos os manuscritos, todas as fontes que nós temos de como a palavra de Deus chegou até nós, a igreja restringe a essa passagem mais antiga. Essa espécie de demônios não se expulsa a não ser com a oração. Muito oportuno pensar nisso no começo da Quaresma, a importância da oração para não sucumbirmos à tentação. O demônio pode ser mais forte do que nós, de alguma forma, considerando as nossas naturezas. Ele pode ser mais inteligente do que nós, por ele ser um ser espiritual. Enfim, de algumas formas, ele pode estar acima de nós. Mas quando nós pensamos na presença de Cristo, da Trindade em nosso coração, quando nós pensamos na graça que age em nossa vida, ele não tem nenhum poder sobre nós. E essa força da graça de Deus em nós vai agir sempre mais à medida que nós tivermos uma profunda e constante vida de oração. Hoje, nós celebramos a memória dos 2 pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. O que Nossa Senhora mais pediu a essas crianças? Que rezassem. Rezem muito. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas, disse às crianças o anjo de Portugal. Deus confiava e queria a oração daquelas crianças, uma oração inocente, uma oração que brotava de corações puros. Mas Deus quer também a nossa vida de oração, que o exemplo dos pastorinhos de Fátima sirva para nós de incentivo para a nossa vida de oração. Nós vamos iniciar a Quaresma. Ontem, nas missas aqui na paróquia, eu insisti muito com os fiéis, com os paroquianos: não vamos deixar passar a Quaresma em vão. O que é passar a Quaresma em vão? É você viver a Quaresma como se não mudasse nada na sua vida. Alguma coisa especial você precisa fazer na Quaresma, ainda que seja rezar uma Ave Maria a mais todo dia. O que você vai fazer na Quaresma? O que você pode fazer dentro da sua realidade? Uma opção é fazer a Quaresma Eucarística, a Quaresma com a missa diária, nos 40 dias desse tempo santo, ou o máximo que você puder participar da missa durante a Quaresma, fazer a Via Sacra, enfim, quantas opções. Te dou também a opção, sobretudo você que usa aí mais o Instagram,
todos os dias da quaresma, ou melhor, todas as noites, às 10 horas, eu te convido para nós rezarmos juntos o Terço da Misericórdia, como um desafio quaresmal, não é? Essa oração todos os dias, suplicando para nós e para o mundo inteiro a misericórdia do Pai, a misericórdia do coração de Jesus. Enfim, façamos alguma coisa por Deus, por Jesus que fez tanto por nós. Aproveitemos bem esse tempo da quaresma. Amém. Encerremos com a bênção. Por intercessão dos santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção, a graça, a paz e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou esse momento de oração, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, você que vai acompanhar depois por essa transmissão que vai ficar no YouTube a partir das 18 horas. Muito obrigado a todo mundo que deixou aqui parabéns e orações pelo meu aniversário hoje. Muito obrigado. Conto sim com as orações de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.